O vento sussurrava entre as árvores secas, arrastando folhas mortas sobre o asfalto rachado de um parque esquecido, escondido atrás de antigos prédios de apartamentos. Ali, num banco desgastado, sentava-se um homem, James Crane, impecavelmente vestido com terno escuro e sapatos polidos. Mas nada nele parecia inteiro. Era o aniversário de morte de sua filha. 6 anos de silêncio, 6 anos de luto. Acabara de vir do cemitério. Deixou rosas brancas sobre a lápide fria. Eram suas favoritas, embora ela nunca tenha vivido o suficiente para confirmar. Mas naquele dia silencioso, algo inusitado aconteceu. A mamãe tá doente, mas ela vai sorrir se você for no meu aniversário, disse uma voz doce. James olhou. Uma garotinha, não mais que 3 anos, cabelos loiros bagunçados, vestido azul desbotado e sapatos diferentes, um vermelho, um rosa. Ela o encarava com olhos grandes, puros, que pareciam enxergar sua dor. Você também tá triste, moço? Perguntou ela, com a inocência de quem fala sobre o tempo. James hesitou, engolindo em seco. Por que você acha isso? Porque você tá sozinho, igual a mim. Então ela revelou era o aniversário dela. A mãe estava doente. Os coleguinhas foram embora, mas ela tinha guardado balas da escola. Só precisava de um convidado. James sentiu algo quebrar dentro dele. A última festa de aniversário que lembrava fora no hospital. A filha, sem forças para soprar velas, havia sussurrado: "Tudo bem, papai. A gente finge que soprou." Talvez aquela garotinha estivesse fazendo o mesmo. Fingindo que não doía. Fingindo que não estava sozinha. Ele se levantou lentamente. "Tudo bem, mocinha. Me mostre o caminho." Ela sorriu como quem vê o sol nascer depois de uma tempestade. Pegou na mão dele com firmeza, mesmo estando gelada, e começou a guiá-lo. Subiram 2 lances de escadas velhas, até chegarem a uma porta azul desbotada com o número 2C quase caindo. A garotinha bateu 2 vezes e entrou sem medo. "Mamãe, eu trouxe alguém." Lá dentro, num sofá gasto e afundado, estava uma mulher pálida e magra. Seus olhos arregalaram-se ao ver James, alto, imponente de terno, parado à porta. Ela tentou se levantar, mas quase caiu. James deu um passo à frente, mãos erguidas em desculpa. "Desculpe, eu não quis invadir. Sua filha me convidou para a festa." A mulher tossiu, confusa, mas logo entendeu. Seus olhos se suavizaram. "Então, seja bem-vindo." O pequeno apartamento cheirava a mofo e tinta velha, mas havia dignidade na desordem. Desenhos de criança colados na parede. Um ursinho de pelúcia com uma orelha faltando. 2 copos diferentes sobre a mesa. E nenhuma vela, nenhum bolo. A garotinha pulava de um lado para o outro, organizando guardanapos como se fosse a anfitriã de um grande evento. Ela então anunciou: "Vou buscar as balas. Espere aqui, moço." James olhou para a mulher. Uma cânula de oxigênio saía do nariz, ligada a um tanque ao lado do sofá. Ela murmurou com vergonha: "Eu não esperava a visita." James sorriu com gentileza. "Nem eu esperava estar numa festa hoje, mas sua filha, ela é insistente e incrível." Natalie, a mãe, assentiu. Ela guardou aquelas balas a semana toda. Disse que só comeria se tivesse alguém para dividir. James engoliu em seco. Ela disse que a mãe prometeu o bolo. Natalie desviou o olhar, a voz embargada. "Eu prometi, antes de piorar." Uma pausa, e então a verdade veio à tona. "Ela tem só 3 anos. Não entende o que significa quando eu não consigo sair da cama. Nem entende porque o pai nunca voltou depois que o andaime caiu." James olhou para ela com compaixão. "Ela entende mais do que imagina. E hoje, ela só queria alguém para dizer feliz aniversário." James olhou novamente para a menina, que agora desenrolava cuidadosamente 3 balinhas coloridas e as colocava em um pratinho de plástico, com a solenidade de quem oferece um banquete. "Ela conseguiu tudo," murmurou ele. "As 3 as velas. E alguém para cantar." Natalie sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Engoliu o nó na garganta, respirou fundo e, com a dignidade de quem tenta disfarçar a dor, endireitou as costas e disse: "Então, moço, vamos logo. A aniversariante não pode esperar." A garotinha voltou com sua sacolinha de pano apertada contra o peito como se guardasse um tesouro,
Caminhava com passos firmes e cerimoniosos, seu rostinho iluminado de orgulho. Trouxe as boas, disse ela, com voz animada. Suas mãozinhas, com os dedinhos pegajosos, desembrulharam 3 balinhas, uma vermelha, uma verde e uma azul, e as colocaram cuidadosamente sobre um pratinho de papel desbotado. Os desenhos estavam quase apagados, mas o carinho com que ela fazia tudo dava um valor imensurável àquele momento. James se sentou no chão, tirando o casaco com cuidado, como se estivesse participando de algo sagrado. Pegou a bala verde com reverência. Obrigado, disse com sinceridade. A menina sorriu, satisfeita. Essa de menta, a mamãe diz que é boa pro hálito. Ele riu, um som esquecido, suave, real. Natalie o observava do sofá, uma mão sobre o peito, surpresa por ver o sorriso da filha surgir inteiro, leve, despreocupado. Pela primeira vez em semanas, o cansaço nos olhos de Natalie parecia menor. Agora vou cantar, anunciou a pequena. James ajeitou-se, mãos no colo. Estamos prontos. Ela fechou os olhos, uniu as mãozinhas como se estivesse prestes a fazer um pedido a um rei e começou a cantar. Parabéns para mim, parabéns para mim. Mas na última linha sua voz hesitou. Olhou para o prato. Não havia bolo, não havia vela, apenas balas e silêncio. Ainda assim, ela sorriu e levantou o queixo com coragem. Agora eu vou soprar o ar. Inclinou-se e assoprou delicadamente. Nenhuma chama, nenhuma fumaça. Apenas o som do seu fôlego, firme e esperançoso. Natalie mordeu os lábios, o peito apertado, uma lágrima caiu. Ela nem tentou esconder. James engoliu em seco, a emoção o pegando desprevenido. Tudo era tão simples, tão puro, que atravessava qualquer armadura de dor ou indiferença. A menina virou-se para ele e sussurrou. Moço, você acha que os desejos se realizam sem vela? Ele não respondeu de imediato. Enfiou a mão no bolso do paletó e puxou um isqueiro prateado. Estava gasto, as iniciais quase apagadas. Olhou ao redor, avistou um palito de dente em um copo, quebrou ao meio, acendeu a ponta e segurou diante dela. Só se alguém acender por você. Seus olhos brilharam. É de verdade. Então faça seu pedido, princesa. Ela se aproximou, bochechas infladas, e assoprou. A chama sumiu. A luz no cômodo diminuiu, mas algo ali continuava aceso. Sem dizer nada, James pegou um lápis mecânico de sua pasta, desmontou com cuidado e improvisou uma vela com o tubo plástico. Colocou no centro do prato. Entregou o isqueiro a Natalie. Ela hesitou. Os olhos correram de James para a filha. Com a mão trêmula, clicou o isqueiro 1, 2 vezes, e então a chama nasceu. Acendeu a vela improvisada. A menina bateu palmas, radiante. Agora é de verdade. É meu aniversário de verdade. James sorriu. Feliz aniversário. Natalie soltou uma risada leve que logo virou uma tosse, mas ela não a conteve. Deixou a lágrima cair livre. Não acredito que isso aconteceu, murmurou. Acredite, disse James. Está acontecendo. Ela cobriu a boca com a mão, tentando conter a emoção. Fazia tanto tempo que não via ela tão feliz. James a olhou com ternura. Às vezes, tudo o que a gente precisa é de uma faísca. Natalie olhou para a filha, que agora servia chá invisível com suas balas, como se fosse o chá mais sofisticado do mundo. Sem bolo, sussurrou. Mas tudo o que ela precisava. James assentiu. Talvez tudo o que a gente precisava também. No dia seguinte, James estava sentado na sala de reuniões da Crane Holdings, diante de uma parede de vidro com vista para a cidade, um império que ele já não fazia questão de admirar. As vozes discutiam projetos, lucros, permissões e a demolição de um quarteirão inteiro para erguer um novo arranha-céu. Projeto Haven, diziam. James levantou a mão. Diero esse projeto pausado. Silêncio. Ainda não fizemos um estudo de impacto adequado. Estamos deslocando famílias, pessoas. Quero uma revisão completa antes de seguir. Mas, Sr. Crane, tentou um executivo. Eu disse pausem, e saiu da sala antes que os sussurros começassem. Naquela tarde, ele voltou ao apartamento 2C. O prédio era o mesmo, velho e silencioso, mas ele trazia algo novo.
uma caixinha com um cupcake de cobertura rosa, 3 velinhas e um gibi velho embrulhado em papel pardo. Natalie abriu a porta, surpresa. Você voltou? Ele ergueu a caixa e sorriu. Festa que se preze, a gente não abandona no meio. Ela abriu caminho. A menina correu até ele, os olhos brilhando. É pra mim? É seu. Agora você pode fazer um pedido com velas de verdade. Sentaram-se à mesa, Natalie com um cobertor no colo, James do outro lado. A menina mal conseguia conter a alegria. Posso acender? James entregou o isqueiro. Natalie a ajudou com delicadeza. 3 chamas pequenas, mas pra garotinha era um castelo de 5 andares. Ela fechou os olhos, fez um pedido só seu e soprou. Eles aplaudiram. Ela sorriu, como se tivesse ganhado o mundo. James então desembrulhou o gibi. Era o favorito da minha filha. Ela nunca conseguiu terminar, mas acho que você vai gostar. Ele começou a ler com vozes engraçadas, exageradas. A menina riu tanto que soluçou. E até Natalie riu, verdadeira, apesar da tosse. Você perdeu sua vocação, disse ela. Muitas reuniões de negócios, respondeu ele, dando de ombros. O tempo passou despercebido enquanto folheavam páginas, saboreavam pedaços de cupcake e brincavam de faz de conta com giz de cera quebrado. O sol começou a se pôr, lançando um tom dourado pela vidraça empoeirada, quando James se levantou para ir embora. Mas algo deteve, um canto da parede com tinta descascada perto da janela. Ele tirou um lenço do bolso, ajoelhou-se e limpou o pó com cuidado. Ao notar um gancho de casaco pendurado frouxamente ao lado da porta, retirou a pulseira de couro de seu relógio, partiu em 2 e usou para firmar o gancho, apertando os parafusos. Natalie observava em silêncio do sofá, seus olhos atentos a cada gesto. Quando James se levantou, tirou um pequeno bilhete dobrado do bolso e o deixou na ponta da mesa. Da próxima vez, disse com um leve sorriso, eu trago chá. E então foi embora. Natalie só pegou o bilhete depois de ouvir a porta se fechar. Estava dobrado em 4, a caligrafia simples e limpa. Ao abrir, seu fôlego falhou. No verso de um recibo bancário, desenhado com giz de cera, havia uma imagem feita claramente por uma criança. 3 bonecos de palito de mãos dadas sob um sol. Um homem alto de terno, uma mulher de cabelo amarelo e uma garotinha com coroa. Abaixo, em letras tortas. Mamãe plus eu plus senhor legal igual felicidade. Natalie apertou o desenho contra o peito. Pela primeira vez em muito tempo, ela permitiu-se esperar. O apartamento estava silencioso, exceto pelo leve zumbido da máquina de oxigênio e a respiração lenta da filha enrolada ao seu lado. Natalie sentou-se à beira da cama, os olhos fixos na luz noturna que projetava sombras no papel de parede descascado. Pegou um pequeno pote de vidro na mesinha de cabeceira. Antes continha geleia de morango. Agora vazio, com a marca da cera onde James havia acendido uma vela improvisada. Aquela luz que havia feito sua filha sorrir, agora parecia um sinal de alerta. Ela fechou os olhos e puxou um caderno antigo da gaveta. As páginas estavam gastas, cheias de planos de aula rabiscados. Planos que nunca mais pôde ensinar. Mas naquela noite escreveu algo diferente. Era gentil, demais. Mas quando isso acabar, e sempre acaba, o que acontece com gente como eu? O que acontece quando pessoas como ele vão embora? Ela não escreveu mais. Não conseguia. Na tarde seguinte, James voltou com um livro de colorir e uma caixa de giz novinhos. Bateu suavemente. Sorriu quando a porta se abriu. Trouxe algo para a artista, disse. A garotinha correu e pegou o presente com um gritinho de alegria. Obrigada, Sr. James. Mas Natalie manteve-se à distância, o tom educado, o sorriso contido. É muito generoso da sua parte, mas o senhor não precisa continuar fazendo isso, disse, evitando o olhar dele. Ele hesitou. Eu quero. Ela assentiu uma vez. Obrigada, repetiu. E se virou para arrumar o balcão, criando uma distância polida, porém clara. James permaneceu ali por um instante, notando a tensão nos ombros dela. Então se despediu em silêncio. Naquela noite, James estava no centro de um salão de gala, taça na mão, sorriso de vidro no rosto. Lustres brilhavam sobre ele. Risos ecoavam pelas paredes de mármore. Negócios eram selados com brinques.
Seu celular vibrou. Na tela, a foto desenho da menina. Mamãe, eu e senhor legal, igual, felicidade. Sua mão apertou o copo. Deixou na mesa, intocado. Saiu sem se despedir. No dia seguinte, James voltou ao lado leste da cidade. Assim que passou pelo portão de ferro, uma voz o deteve. Você é da empresa, né? Disse um homem grisalho, barba por fazer e boné na cabeça. James assentiu. Crane Holdings. O olhar do homem endureceu. Gente como você compra prédios como esse, expulsa todo mundo e depois derruba tudo. Esquece que a gente existiu. James o encarou. Sem terno, sem câmeras. Só um homem tentando lembrar. O silêncio se alongou. O homem, surpreso com honestidade, saiu do caminho. James subiu as escadas. Do segundo andar, Natalie tinha visto tudo. Esperava que ele se defendesse ou fosse embora. Mas ele ficou. Ouviu e admitiu algo que nenhum homem como ele costumava fazer. Quando James bateu a porta, Natalia a abriu sem hesitação. Entre, disse com um tom suave. Ela perguntou de você a manhã inteira. A menina correu, já contando sobre um novo desenho. Natalie observava, encostada no batente. Ela não sabia o que aquilo era, nem por quanto tempo duraria. Mas, pela primeira vez, ela acreditou que poderia ser real. O apagão atingiu o lado leste logo após o pôr do sol. A escuridão engoliu janelas, corredores, esperanças. No apartamento 2C, Natalie acendeu uma vela. A filha, enrolada no sofá, tremia sob o cobertor. Então, uma batida na porta. Era James, com uma lanterna numa mão e uma sacola na outra. Você veio mesmo? Disse Natalie, surpresa e aliviada. Mesmo no escuro, é quando o chá fica mais gostoso. Sorriu. Da sacola, tirou biscoitos amanteigados, um termômetro com água quente e um conjunto novinho de xícaras de plástico rosa. Logo, estavam sentados no chão, sob a luz suave da lanterna refletida no teto. Hoje, anunciou Natalie, temos um convidado especial na mesa real de chá. Sr. James é o cavalheiro, gritou a menina. Que tipo de cavaleiro? Perguntou James. Oh, o que traz biscoitos. Natalie riu. Então ele é o mais raro de todos. Contaram histórias. Natalie começou como uma princesa solitária em uma torre de cobertores. James falou de um cavaleiro que carregava luz, não espada, e que a encontrou por promessa, não por acaso. A menina ria, inventava detalhes. Batizaram a história de A Princesa Doente e o Cavaleiro da Luz. O tempo passou leve. Natalie ia mais fácil. James a observava, os olhos brilhando no escuro, a filha aninhada com confiança. Quando a menina adormeceu, a lanterna começou a fraquejar. Natalie encostou na parede. Eu tenho medo, sussurrou. De me acostumar com isso, com você, e depois perder tudo. James demorou a responder. Olhou para ela, para o peso que carregava. Eu também tenho, disse por fim. Mas talvez isso seja a primeira coisa que eu não quero perder. Silêncio. Palavras não eram necessárias. Ao levar a filha para a cama, algo caiu da mão da menina. Um desenho. Natalie pegou, ela mesma deitada rodeada por escuridão, uma vela no canto e ao lado uma figura com uma luz. James com mãos grandes e protetoras. Ela deve ter desenhado antes, sussurrou. Ela é mais forte do que parece, disse James ao lado dela. Natalie olhou. Assim como você. Ela não respondeu com palavras. Em vez de se afastar, ela estendeu a mão. E pela primeira vez, seus dedos se fecharam suavemente ao redor dos dele. Não foi um gesto romântico. Ainda não. Foi algo mais puro, mais vulnerável. Uma rendição silenciosa ao medo, mesmo que só por uma noite. James não disse nada. Apenas segurou sua mão, deixando que o silêncio os envolvesse como um cobertor. A lanterna já mal brilhava. A vela tremulava, lançando sombras suaves pela parede. Naquele apartamento escuro, sem energia, sem garantias, sem promessas para o amanhã, eles apenas sentaram juntos. Sem declarações, sem expectativas. Apenas o som das respirações, o calor das mãos unidades e a esperança frágil de que talvez nem tudo que é bom precise terminar. O grito rasgou o silêncio da manhã.
James já estava acordado, sentado à janela do seu apartamento, tomando um café amargo, quando o telefone tocou. Ela não está acordando, disse a enfermeira aflita. A garotinha foi quem ligou para o 192. O seu número foi o único que ela conseguiu lembrar. James já estava pegando as chaves antes mesmo de a ligação terminar. O hospital parecia um outro mundo. Luzes fluorescentes frias, máquinas apitando, corredores abafados. Natalie estava inconsciente na UTI. Seus batimentos ecoavam em bips lentos e assustadores. Sua pele estava pálida, a respiração fraca. Uma enfermeira ajustava o soro e então saiu do quarto. James entrou em silêncio. Seu rosto era um retrato de tensão, mandíbula cerrada contra tudo que ele não podia controlar. Sentou-se à beira do leito e, com mãos trêmulas, tirou o paletó e o colocou com cuidado sobre as pernas de Natalie. Atrás dele, passos pequenos e suaves ecoaram no chão de linóleo. A menininha, envolta num suéter grande demais, segurava o ursinho de pelúcia com força. Parou na porta, observando. James se virou e sorriu. Mas ela não sorriu de volta. Em vez disso, caminhou até os pés da cama, se ajoelhou ao lado do ursinho e tirou o casaco rosa. Dobrando com cuidado, colocou-o sobre o brinquedo e sussurrou. Ele também está com frio. A garganta de James se fechou. Naquele momento, nenhum negócio bilionário, nenhuma cobertura de luxo ou conselho de administração podia se comparar àquilo. Uma criança tentando dividir calor, um homem agarrado à esperança, uma mulher lutando pela vida. Naquela tarde, o médico chamou James para uma sala reservada. Fizemos tudo o que podíamos. O sistema imunológico dela está falhando. Precisamos urgentemente de um doador de medula óssea. Mas a lista de espera é longa. Meses, talvez mais. James ficou em silêncio. Então disse apenas: Testem a mim, Sir Crane. O resultado saiu em 48 horas. Ele era compatível. James não contou a ninguém. Não avisou Natalie. Apenas assinou os papéis, cancelou compromissos e se preparou para a doação. Sem alarde, sem anúncio. Apenas apareceu. O procedimento foi doloroso. Deixou seu corpo moído. Mas ao vê-la, um dia depois acordada sentada, mesmo que fraca nada mais importava. Natalie olhou para ele quando entrou no quarto. A filha dormia numa cadeira ao lado, abraçada ao mesmo ursinho. Você, ela murmurou. James sorriu. Eu? Fiquei sabendo foi você, não foi? Ele não negou. Sentou-se ao lado da cama. Você não pode simplesmente consertar tudo, ela disse, com mais raiva do que gratidão. Não pode se jogar na minha vida e esperar que... Eu não estou consertando, James interrompeu. Estou escolhendo. Ela o encarou. Os olhos cansados, ainda sob efeito da medicação, mas cheios de força. Ele se aproximou, falando com firmeza. Você me fez sentir de novo. Me fez lembrar o que é se importar com algo que não tem preço, imagem ou herança. Eu não fiz isso para te salvar, Natalie. Fiz porque não quero imaginar um mundo sem você nele. O silêncio caiu entre eles. Apenas o som do monitor cardíaco preenchia o quarto, até que devagar lágrimas escorreram pelos olhos de Natalie. Não de medo, nem de dor, mas de algo mais profundo. Ela tentou falar, mas nenhuma palavra saiu. Em vez disso, sua mão, fraca, atravessou o lençol, procurando a dele. James a encontrou no meio do caminho e segurou firme. Eles não disseram mais nada, apenas ficaram ali, de mãos dadas. E ali, naquele quarto frio de hospital, nasceu algo frágil e verdadeiro. Não era um final de conto de fadas, mas era real. Uma escolha. Uma vida não prometida, mas pela qual valia a pena lutar. O quintal era pequeno, mas naquela tarde parecia encantado. Fitas coloridas balançavam com o vento. Lanternas de papel brilhavam com o pôr do sol. Crianças corriam descalças, rindo sob o céu aberto. Na mesa ao centro, um bolo branco com 4 velas cor-de-rosa esperava para ser aceso. Natalie estava ao lado, sorrindo. Seu cabelo havia crescido novamente em ondas douradas suaves. Usava um vestido azul claro, simples, mas que realçava o brilho dos olhos. Caminhava devagar, mas cada passo era dela. James estava ao seu lado, segurando o bolo com cuidado. A garotinha girava na frente deles, o vestido cheio de babados e brilhos. 4 anos. Uma coroa torta de plástico brilhante enfeitava sua cabeça. Princesa,
chamou James. Seu bolo real está pronto. Ela correu até ele, mãos juntas, ansiosa. James se ajoelhou, segurando o bolo, enquanto Natalie acendia as velas. Todos ao redor silenciaram, vizinhos, amigos, até alguns colegas de trabalho de James. Pessoas que finalmente entenderam por que seu chefe havia mudado tanto. Mas naquele momento, só 3 pessoas importavam. Antes de soprar as velas, a menina se inclinou e sussurrou. Você foi minha primeira vela. James sorriu, com emoção nos olhos. E você foi minha primeira luz, respondeu. Ela assoprou as velas de uma vez só, gargalhando, enquanto aplausos explodiam ao redor. James se levantou, mas seus olhos não se afastaram nem da menina nem da mãe dela. Natalie estendeu a mão. Ele a segurou, sem hesitar. Ela não olhou como um homem que salvou sua vida, nem como alguém que trouxe presentes. Ela o olhou como alguém que escolheu ficar. Todos os dias. Sem contratos, sem condições. Apenas amor. A música tocava baixinho. Crianças dançavam. Pais conversavam. Mas no centro de tudo estavam eles. Uma mulher que lutou para viver. Um homem que aprendeu a viver de novo. E uma menininha que iluminou o caminho dos dois. Quando o sol se pôs, James pegou a garotinha no colo. Você fez um pedido? Ela sentiu. E qual foi? Ela se aproximou do ouvido dele e sussurrou. Pedi pra gente ficar assim pra sempre. James a apertou nos braços e beijou sua testa. Nós já estamos, meu amor. Natalie os abraçou. E ali, sob as lanternas brilhando suavemente, eles ficaram. Uma família inesperada, inquebrável. E às vezes, o menor aniversário do mundo se torna o começo de tudo. Se essa história tocou seu coração, curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa de esperança e inscreva-se no canal Destino Milionário. Aqui você encontra histórias reais e emocionantes que nos lembram do que realmente importa: o amor, a compaixão e a força silenciosa das conexões humanas. Ative o sininho para não perder nenhum conto que pode transformar o seu dia ou até mesmo a sua vida. Até a próxima. Cuida do seu coração e uns dos outros.